Olá, tudo bem? Boa tarde. De frente com o sol, quase o pôr do sol, aqui em Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Arrumei esse pontinho aqui, como não tem banco, e para mim ficar mais confortável, eu sentei aqui na grama, que tem uma inclinação um pouquinho boa. E atrás tem esses dois arbustos, essas duas arvorezinhas, que é muito bacana, só que o sol bate bem de frente, mas eu acho que fica legal. Eu quero ler aqui Lucas capítulo 22, versículo do 14 em diante, que fala sobre a ceia do Senhor, sobre o que a religião ela tem usado há séculos, há milênio, há mais de 1000 anos, para comemorarem a comunhão, que eles dizem que tem que participar disso para ter comunhão com Deus, ter comunhão com Cristo. Caso você não participe, você não tem essa comunhão, se você não comer o pão e o suco. E eles tiram lá de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 20, 21, 22 por ali. Em cima disso, eles vivem essa tal dessa comunhão. É uma cegueira tremenda, é uma ignorância bíblica tremenda, não tem, sabe, não tem o que dizer. Mas fazer o quê, né? Um dia nós estivemos assim também, né? Eu, graças a Deus, fiquei nessa cegueira por pouco tempo, mas tem pessoas que vêm dando testemunho, falando que viveram 40 anos, 35 anos nessa cegueira. E de onde é que tiraram para colocar em 1 Coríntios 11, do versículo 20 em diante? Tiraram de Lucas capítulo 22, sobre a Páscoa judaica, o subtítulo Ceia do Senhor, ceia que significa jantar, toda refeição após as 18 horas é um jantar, é jantar que a pessoa está praticando. Então eles tiraram disso. Aí nessa nova Almeida atualizada, a NAA, está como ceia do Senhor, jantar do Senhor, mas na verdade foi a Páscoa do Senhor. E por que eles participaram daquela Páscoa judaica? Na noite, porque no dia seguinte, Yeshua, Jesus de Nazaré, Yesu Cristo, o nome que você quiser, ele seria entregue e seria pendurado em um madeiro. Hã? Quem é que estava ali? Era pessoas de várias etnias, pessoas de várias regionalidades, nacionalidades? Não. Estavam ali 12 mais 1, 13 judeus, israelitas, descendentes das 12 tribos de Israel. Ali entre os 13 não estava nenhum gentil, nenhum da nossa raça, nenhum dos nossos antepassados. Nós não somos descendentes de judeus, de israelitas. Eu não sou, se você é, tudo bem, até aí eu não posso fazer nada. Mas quem estava ao redor daquela mesa, em Lucas 22, do versículo 14 em diante? Eram gentios? Não. Eram pessoas que, como está lá em Êxodo, capítulo 12, eles tinham por lei, foi dado um mandamento, e esse mandamento, um mandamento perpétuo para eles judeus, eles que faziam parte das 12 tribos de Israel, para eles praticarem aqueles atos, para eles praticarem aquela cerimônia, porque aquela cerimônia é para eles lembrar da escravidão que eles tiveram durante 430 anos no Egito. Então aquela cerimônia foi como um mandamento perpétuo para os judeus. Consegue entender? Eles estiveram escravizados, o povo gentil não. Aliás, eles estiveram escravizados por gentios, pelo povo gentil. Por isso que eles foram os eleitos, por isso que eles foram considerados como povo de Deus, eles, os judeus, os israelitas. Interessante isso. Aí a religião faz o quê? A religião pega essa cerimônia judaica, que também foi dado fim, porque o fim da lei foi Cristo,
E se o fim da lei foi Cristo, se Cristo deu fim à lei, então foi todos os mandamentos, todos os preceitos e todas as ordenanças. Inclusive o mandamento para os judeus de cumprirem essa Páscoa. Foi dado fim. A religião pega e todo primeiro domingo ou segundo domingo, aqueles mais espertinhos gostam do segundo domingo, né? Porque o segundo domingo é quando cai ali o quinto dia útil. Aí, ó, gera aquelas pratinhas, tem aquelas bufunfinhas a mais. E os mercenários gostam muitos do segundo domingo. Assim está escrito em Lucas capítulo... Lucas é um livro histórico, tá? Lucas não é Novo Testamento. Novo Testamento é a partir do livro de Romanos, para os gentios. Lucas, o testador, ainda estava vivo. Mateus, Marcos, Lucas e João foram livros históricos. Para um testamento ter validade, assim disse o escritor de Hebreus, que eu acredito foi Apolo, ele diz que para um testamento ter validade, o testador tem que estar morto. Aqui Jesus estava vivinho da Silva, comendo a Páscoa judaica com eles. Lucas 22, do versículo 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. E abrindo parênteses aqui, inclusive o diabo estava com ele, tá? Satanás estava com ele. Quem era o diabo aqui? Quem era Satanás? Era quem? Judas. Mas Judas era um ser de chifre, de cauda, um ser que soltava fogo pelo nariz, soltava... Não. Judas era o traidor, um mentiroso, o ladrão que diz que ele roubava ofertas ali que eram colocadas como contribuição para eles. Judas roubava. Então, na verdade, gente, esse diabo significa acusador, opositor, ladrão, mentiroso, traidor. Satanás, a mesma coisa. Em hebraico, Satã, Satanás. E em grego, diabolos ou diabo. Nunca foi ser de chifre, de cauda. Nunca foi. Você consegue entender? Então, esse diabo estava na mesa juntamente com Jesus. Se esse diabo tivesse chifre, cauda, fosse o inimigo, você acha que quem estava ali naquele véu de um judeu da tribo de Judá, chamado Yeshua e Yahshua, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, era o próprio Espírito de Deus. Você acha que se o diabo fosse um ser de chifre, de cauda, ele estaria sentado à mesa, juntamente com os discípulos, participando da carne e do sangue de Deus manifestado na carne? Você acha que teria cabimento? Não. Por isso que esse nome de diabo, Satanás, nunca foi um ser, é um adjetivo para esses nomes. Acusador, traidor, mentiroso, ladrão. Era o dialeto deles. Naqueles dias eles falavam assim, eles falavam essas palavras. Quando a pessoa era um traidor, chamava aquela pessoa de diabo. Você é um diabo, você é um mentiroso, você é um Satanás, você é um opositor. Quem eram os opositores de Jesus naqueles dias? Os líderes religiosos e os seguidores dos líderes religiosos, que eram o diabo e os seus anjos. Olha que interessante. Então o diabo tomou a Santa Ceia com Jesus. Inclusive eu já vi um título desse na internet, eu acho que do irmão Geraldo. Interessante isso, né? Versículo 14, né? Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. No versículo 15, então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Com quem que Jesus estava ansioso para comer aquela Páscoa judaica? Com os seus conterrâneos, com os judeus, com os que faziam parte das 12 tribos. Então ele estava ansioso para comer aquela Páscoa com eles, não com nós, não conosco, não com os gentios. Presta atenção. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. No versículo 16,
Pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Aqui está uma revelação muito importante, sabia? Aqui está algo muito importante, quando ele disse assim, ó, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Você que está adiantado já no Evangelho Eterno, você que já está adiantado na graça, vamos colocar a graça, mas é que a graça está um pouco atrasada, né? Que ela ainda não acredita, ela não entendeu o Evangelho Eterno. Você que está entendendo o Evangelho Eterno, você que está entendendo o juízo que já foi estabelecido, o dia do Senhor de Apocalipse capítulo 1, versículo 10, você que está entendendo Apocalipse 14, versículo 6, 7, 8, você que entendeu Apocalipse 11, versículo 15, que interessante, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, eu vou ver se eu leio para você, quando foi estabelecido o reino de Deus, você que entendeu Daniel 7, versículo 13, 14, você que entendeu Daniel 9, versículo 24, quando você chega nessa matéria, quando você chega nesse capítulo, quando você chega nessa leitura, você entende perfeitamente o que Jesus quis dizer com isso, meu Deus. Então, se a religião ainda espera Jesus voltar, se espera ainda o juízo de Deus, se espera o reino de Deus ser estabelecido, então eles estão fazendo o que? Participando desse suco e desse pão e desse suco dentro dos seus templos religiosos, dentro das suas casas de fraude, que eles chamam de igreja. O que eles estão fazendo? Porque Jesus disse que nunca mais iria para... Então, com quem eles estão tendo comunhão? Com quem? Porque Jesus disse que nunca mais participaria daquela situação até ser cumprido no reino de Deus. Hã? Então, se tem alguém que pode fazer algo parecido, mas nós não vamos fazer porque nós não somos carnais, no entendimento nós somos espirituais, na natureza carnal. Então, como nós temos a natureza espiritual já em avançado conhecimento, nós não vamos participar disso. Mas se tem alguém que poderia estar participando, seríamos nós. Porque nós cremos que estamos vivendo no reino de Deus já estabelecido. Mas a religião não crê nisso. Então com quem que eles estão tendo comunhão? É uma revelação? É um entendimento? Não é? Com quem que eles estão tendo essa ligação? Esse religare? Religião é religare? Com quem que eles estão tendo esse religare? Se Jesus disse, pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Quando que ele voltou a participar disso? Mas aí, de uma forma espiritual, não mais carnal. Tanto que os discípulos, nunca mais, você viu Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Paulo, Silas, Barnabé, Priscila, Áquila, participando da Páscoa judaica. Nunca mais. Nunca mais. E não me venha você querer tacar na minha cara, não, mas Paulo ensinou 1 Coríntios 11, do versículo 20 em diante. Não me venha não, porque eu já vou te falar logo. Coríntios capítulo 11, versículo 22 a 23, que ele aprendeu com Jesus, mentira, aquilo ali foi acrescentado. Porque Paulo não andou com Jesus, Paulo não esteve sentado à mesa no dia daquela comemoração da Páscoa. Tá? Então não me venha falar isso não, que ele aprendeu diretamente de Cristo e tal. Não, ali foi, alguém colocou aquelas palavras para uma forma de controle, uma forma de harmonia nos jantares que eles faziam. Se você ler direitinho o capítulo 11, do versículo 17 em diante, você vai entender ali que se tratava da organização que eles deveriam ter quando eles se juntassem para ceiar, para comer a refeição. Os irmãos se reunissem, era para ter isso. Aí vem falar lá no versículo 23, que Jesus... Deixa eu até colocar aqui, porque é rapidinho. Você não vem me colocar isso não, que se você, para mim, isso daqui você acredita em você, não, eu não acredito nisso. No versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Quando que Paulo recebeu alguma coisa de Jesus a esse respeito? Se Paulo não esteve na mesa. Não, foi na estrada de Damasco.
Não, na estrada de Damasco não, que ele ficou cego por 3 dias. E como que ele iria dar uma ordenança dessa aos gentios, sendo que se você for ler Êxodo 12, do versículo 43 em diante, você vai ver que Deus proibiu os estrangeiros, que éramos nós antigamente, a participar da Páscoa judaica. Ah não, mas só da representação ele permitiu. Mentira! Páscoa judaica, cordeiro, pão asmo, pão sem fermento e ervas amargas. Não tinha essa história. Jesus que apresentou o pão como uma forma simbólica da sua carne, que estava dando como sacrifício para libertar os judeus, cara pálida. E o suco, que não era suco, era vinho, representando o seu sangue, que seria derramado para muitos, não para todos. E esses muitos seriam os judeus, porque ele veio para os perdidos da casa de Israel. Ele veio para libertar o seu povo, porque os gentios sempre foram de Deus. Sempre foi o povo da fé. Mas a fé é quando você acredita em algo que você não vê, que você não toca, isso é fé. Estar em uma religião, isso não é fé, porque você precisa de envelope, você precisa pagar R$1.000 num caroço de feijão, você precisa de óleo na cabeça, isso não é fé. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. 17. E, pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Versículo 19. E pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Olha aqui, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Ele estava no monte falando para gentios e judeus? Ou ele estava em um local reservado, ele e os judeus, israelitas? Isto é o meu corpo que é dado pelo mundo. Foi isso que ele disse? Não. Isto é o meu corpo que é dado por vocês, perdidos da casa de Israel, aos judeus. Então, para mim, se você acredita, é problema seu. Eu não estou nem aí no que você acredita. Você que é um religioso. A minha consciência ela está totalmente limpa, transparente a esse respeito. Totalmente. A minha consciência está totalmente sadia, curada e blindada contra ataques religiosos. Não adianta você vir. Para mim, não. Não adianta você vir colocar no comentário, não, mas não, tem que ter. Tem que ter para você, que é um carnal, para você que é um fariseu, para você que é um judaizante, para você que é o seguidor de Moisés, para você que é um dos anjos do diabo, que diabos são os acusadores, são os que estão atrás do púlpito, eles são os diabos. E vocês que seguem eles, vocês são os seus anjos. Tá bom? Então, nunca mais beberei do fruto dessa videira até que se cumpra no reino de Deus. Aí a gente lê lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Olha que coisa interessante. Só esse versículo já mata a pau. Olha que coisa linda, meu Deus do céu. Olha que coisa linda. Apocalipse 11, 15, veja. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu fortes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, quando soa a sétima e última trombeta, ocorreu o quê? O reino de Deus foi estabelecido. E no capítulo 12, versículo do 10, não, do 7 em diante, então estourou a guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aqui, ó, 10, Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma voz forte do céu, proclamando:
abre aspas, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. E aí? O que você acha? Se tem alguém que pode participar disso, seríamos nós, que acreditamos que o reino foi estabelecido, que o juízo já ocorreu, que o dia do Senhor de Apocalipse 1:10 significou o juízo de Deus, significou o dia do Senhor, significou quando Jesus voltou para cobrar as contas de Israel. E nós não participamos disso, porque ele disse isso de uma forma espiritual e não carnal, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui e o sol está se pondo. Ontem eu tirei foto dali de frente, mas hoje não, hoje estou gravando de frente para ele. Estou admirando o soberano sol, a soberana luz que clareia a nossa natureza carnal. E que é uma coisa fenomenal, é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Eu dou valor a isso, eu dou valor a isso. Por isso que eu amo a natureza, por isso que eu amo tudo isso aqui que você vê. Às vezes você do outro lado, você fala, nossa, esse cara gosta de mostrar, é parque, é porque eu amo essas coisas. Eu amo demais essas coisas, eu sou apegado demais a essas coisas. Eu sou apegado demais. Eu dou valor a cada formiguinha, a cada mosquitinho que voa, a cada raio solar, a cada onda, quando eu vou na praia, tudo eu dou valor. Porque eu reconheço o meu pai espiritual. E a cada dia mais eu sei que ele fez tudo isso para mim, para você, para todos. Mas infelizmente as pessoas acreditam muitos no Big Bang. Outros não desfrutam porque os seus líderes, os seus mestres dizem, não vai, não pode mostrar. Eu estou de bermuda aqui, ó, bermuda. Você acha que eu vou num calor desse aqui, eu vou ficar de calça comprida, parecendo um jeca tatu? Estou de boa, estou tranquilo. Tranquilo e calmo e sereno, tá bom? Então vou encerrar por aqui. Não esquece, ó, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva, ative o sininho e viva em paz. Nós estamos todos os dias ceando com Cristo, porque Cristo é Elohim, Cristo é o ômega, é o início e o fim, o alfa e o ômega. Cristo é o criador de todas as coisas. Cristo, ele foi o verbo que se fez carne. Tudo foi feito por ele e para ele. Então Cristo é o nosso Pai. Se você quer chamar ele de Cristo, se você quer chamar ele de Elohim, de Jeová, eu falo que ele é o Senhor, ele é o soberano, ele é o criador de todas as coisas, ele é o eterno. Fique à vontade, porque com certeza ele está amando a forma que nós estamos cumprindo o que Jesus disse para a mulher samaritana em João 4, do versículo 20. Porque Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade. Lá era o evangelho eterno já. Aí ele fez um arco, passou por Paulo, toda a religiosidade de Paulo, todas as doutrinas de Paulo, todos os mandamentos, os dedos em riste de Paulo, e aí ele nos alcançou. E nós estamos falando dele, de quem? Do evangelho eterno. Estamos falando do próprio Criador, tá bom? Então até a próxima, se assim ele permitir. Tchau, tchau.